Opa galera, Nuble na voz passada para avisar que esse vídeo foi patrocinado por Ivanise Lima. Witch Online capítulo 636 Revolucionário. Fosse Azons, em algum lugar em Winterland. Isaac estava no topo de uma colina nevada. Uma árvore coberta de neve estava orgulhosamente do seu lado esquerdo, e havia um profundo vale de neve abaixo da colina. À distância havia uma prisão em forma de octógono. Era vigiado por 4 altas torres de vigia, e a paisagem era tingida de branco e cinza. Era a prisão onde Oliver estava antes de escapar. Ele usou toda a sua força para correr até aqui, o que levou mais do que ele esperava. Seus poderes estavam lentamente deixando-o, e ele se perguntou se perderia todas as suas forças depois de uma semana. Sempre que Isaac concentrava sua audição na prisão, ele ouvia os gritos dos guardas da prisão e dos detentos. A prisão estava em estado de caos após as fugas bem-sucedidas de outros prisioneiros, e agora que o mundo estava em constante estado de pânico, eram tempos bastante perigosos. Os guardas da prisão obviamente não tinham motivação para ficar para trás para proteger as prisões desprezíveis e queriam voltar para suas famílias para garantir sua segurança. Isaac concentrou seu olhar em uma pequena cidade no lado sudeste da prisão. Havia apenas uma estrada que levava da prisão para a cidade, e ainda assim Oliver escapou de alguma forma. Isso o fez ter certeza de que alguém o ajudou. De repente, ele pulou da colina e começou a descer a colina íngreme. Sua velocidade era incrível, mesmo depois de perder a maior parte de seus poderes. Ele deixou o vale e a floresta logo. A cidade se aproximou e ele viu edifícios comuns e de aparência aconchegante com chaminés liberando nuvens de fumaça na atmosfera. Isaac parou de correr quando chegou à periferia da cidade. Ele viu os pedestres andando com roupas pesadas de neve e parecia bastante nervoso, alguns até assustados. A razão para isso logo foi descoberta quando Isaac parou ao lado de uma janela de um certo prédio de 2 quartos. As notícias mostraram a aparição de deuses e deusas. Eles pareciam feridos. Havia Zeus, Odin, Ares, Apolo, etc., muitos deuses poderosos e até humanos. No entanto, todos pareciam muito exaustos. Isso deixou todos certos de que estavam sob ataque. Cimo. Isaac viu a figura de manto branco na TV, que surpreendentemente não usava sua máscara. Isaac vasculhou os bolsos e encontrou a máscara branca em seu bolso. Ele cobriu os olhos e soltou um suspiro. Depois de guardá-lo no bolso, ele continuou a caminhar mais fundo na cidade e enfiou as mãos nos bolsos do casaco. Depois de passear pela cidade, ele percebeu que a maioria das famílias eram as famílias dos guardas da prisão. Havia idosos e até crianças entre eles. Mesmo que a paisagem fosse crua, ainda havia felicidade no ar. Depois de dar meia volta pela cidade, Isaac encontrou um banco e sentou-se. Ele jogou o cabelo para trás, revelando seu rosto desumanamente bonito. Ele tentou fazer perguntas aos pedestres, mas todos fugiram dele, exceto as crianças, que foram arrastadas pelas mães. Eles não tratam bem os estranhos. Ele pensou, e coçou o queixo pensativamente. Ele debateu se deveria ir falar com o diretor da prisão. No entanto, ele provavelmente seria expulso, especialmente se perguntasse algo aos presos fugitivos. Enquanto seus pensamentos se afastavam, ele sentiu uma mão tocando seu ombro. Isaac se encolheu e se virou com uma careta. Ele viu um homem de cabelos castanhos com barba por fazer em volta do queixo e usava um casaco de pele. Seu rosto estava vermelho de emoção, mas então ele reinou nessa emoção e olhou em volta com cautela antes de se sentar ao lado de Isaac. Isaac olhou para o homem com uma carranca, se perguntando quem ele era. Ver você em Eurite, certo? O homem sussurrou de repente. Isaac. Whitlock, certo? Sim. Isaac escondeu sua surpresa. Este lugar parecia estar no meio do nada. E pensar que alguém o reconheceu. Eu estive esperando por você. O homem disse com entusiasmo e rapidamente cobriu a boca. Ele então tentou falar com menos volume em seu tom. Quero dizer, eu esperava que você viesse aqui. Quem é você?
Isaac perguntou com uma carranca. Como a pessoa percebeu que estava vindo para cá? Ele está trabalhando com Oliver, e sabia que eu viria aqui por causa do nosso passado ruim. Isaac franziu a testa e acariciou o punho de seu revólver. Sua interface não funcionou mais. Assim, ele teve que encontrar uma arma e comprou um revólver há alguns meses. Foi para fins de teste para ver se ele poderia usar diferentes armas de classe na vida real. Ele poderia usá-lo, mas era como se Precision não funcionasse tão bem com revólveres. Foi estranho. O homem, sem ver o revólver, disse com alegria: "Meu nome é Revolucionário. Quer dizer, esse é meu apelido na internet. Revolucionário. Revolucionário. Onde é que eu vi esse nome?" Isaac cavou fundo em seus pensamentos até que finalmente se lembrou daquele post, onde um revolucionário invocou uma grande teoria da conspiração. No final, sua teoria era bastante válida. Você é aquele cara que falou sobre donos de grandes empresas indo para a lua junto com Arthur? Esse sou eu. O revolucionário olhou em volta com cautela e sussurrou: "Eu sei para onde Oliver foi quem o ajudou a escapar." "Quem?" Isaac quase pulou da cadeira. "Foi. Espada do mito. Eles." Isaac franziu a testa. "Por quê?" "A Homerica é muito vingativa, ao que parece. Tenho acompanhado o movimento da Espada do Mito no mês passado, até que vi um de seus capitães vindo para cá. Subornei um dos guardas da prisão, que me disse que se encontraram com Oliver. Então, permaneci na cidade como um infiltrado e acordei durante a noite enquanto vários prisioneiros escapavam. Entre eles estava Oliver, e definitivamente não achei que fosse uma coincidência. Assim, eu os rastreei até encontrar o quartel-general da Espada do Mito, que fica surpreendentemente a apenas 200 quilômetros daqui. Eles estão bancando o governo como tolos, que pensam que já deixaram o continente do inverno." Isaac acenou com a cabeça com compreensão. "A Homerica está usando ele como um isca." Suspiro. "Eu posso vencê-lo na minha forma atual." "O que você está planejando fazer?" Revolucionário perguntou empolgado. "Você vai lá para arrasar, né?" "Não tenho certeza." Isaac se levantou e escondeu o revólver sob o casaco. "Eu não acho que posso vencê-los." "O que você quer dizer com não pode?" O revolucionário franziu a testa. "Você é tão forte quanto Deus." "Eu era tão forte." Isaac olhou para ele e suspirou. "Obrigado por ajudar, mas você deve sair antes que a Espada do Mito o encontre. Eu coloquei toda a minha fé em você." Revolucionário levantou-se com uma expressão pálida. "Espada do Mito já descobriu sobre minha existência. Eles vão me encontrar e me matar. Talvez me torturar para descobrir todas as coisas que encontrei sobre eles. Eu confiei que você iria lá para aniquilá-los. Perdi meu legado." Isaac gritou. Ao ver o rosto de Revolucionário mostrando um claro choque, ele suspirou e se virou. "Meu poder está me deixando. Eu morreria lá." "E então? Use seu avatar." As palavras do revolucionário o detiveram. "Perder o legado não lhe dá uma penalidade de uma semana. Em vez disso, você pode entrar no jogo agora mesmo." "Eu ainda precisaria de legado e pérola de teletransporte para entrar na vida real," disse Isaac. "Não, você não sabe." O revolucionário caminhou até ele e disse. Uma cara fez um teste, se ele seria capaz de usar seu avatar na vida real depois de perder seu legado. Ele poderia. "Então, você só precisa do Teleportation Pearl, e eu tenho um. Podemos nos encontrar em Stronglord, onde eu lhe darei a pérola." Isaac olhou para ele antes de se sentar no banco. "Presumo que você tenha 2 capacetes VR disponíveis." "Sim." Revolucionário sorriu. Witch Online capítulo 637 Advogado da Vida. Isaac seguiu o revolucionário enquanto eles se dirigiam para sua humilde morada. Era uma casa de madeira com janelas cobertas de gelo e uma pequena chaminé saindo do meio do telhado. Os degraus da frente estavam cobertos de gelo, então o revolucionário avisou antes de abrir a porta. Isaac pulou os degraus de gelo e entrou no prédio de aparência aconchegante. Revolucionário fechou a porta, pendurou o paletó no cabideiro e calçou os pés com pantufas quentinhas.
Havia um tapete listrado de marrom espalhado pelo chão de madeira, e Isaac podia ver uma lareira, com madeira queimada dentro. Depois havia uma pequena cozinha, 2 quartos e uma sala de estar com uma mesinha, sofá e estantes. Bem-vindo à minha humilde residência. O revolucionário disse e pegou 2 toras de madeira, jogou-as na lareira e pegou um palito de fósforo antes de acendê-lo e jogá-lo dentro. As toras de madeira começaram a queimar lentamente, aumentando o calor da cabana. Onde você conseguiu isso? Isaac perguntou enquanto tirava o casaco e o pendurava no trapo. Enquanto olhava ao redor, ele pensou que aquele não era um lugar que se pudesse comprar. Fiz uma oferta irrecusável aos antigos proprietários. Revolucionário disse com expressão sorrateira. Eles queriam deixar este lugar, mudar para um lugar mais quente. A paisagem aqui é bem tosca mesmo, e só fica aqui quem não tem tanto dinheiro. Isaac assentiu com compreensão e olhou para Revolucionário com expectativa. Ele riu depois de ver o olhar e acenou com a cabeça com compreensão. Ele entrou em seu quarto e Isaac o seguiu. O quarto era bastante simples, com uma cama, uma estante, um lampião a gás, cortinas sobre as janelas cobertas de gelo e 2 capacetes VR míticos em cima de uma gaveta. Revolucionário sentou-se em sua cama e olhou para o rádio que estava ao lado da cama. Ele apertou um botão e abriu um dos canais de notícias, esperando ouvir algumas notícias sobre a situação atual. Isaac olhou para o Mythical VR e o Matt estava prestes a tocá-lo, mas então eles ouviram o rádio. BZZZT. Agora mesmo, a Legacy Company lançou um anúncio. BZZT. Eles disseram a todos para ficarem longe do IT Online. BZZT. É perigoso. O revolucionário virou-se para Isaac com surpresa. No entanto, ele não viu uma mudança de expressão no rosto do homem de cabelos brancos. Você perdeu seu legado. Por causa desse perigo que eles estão falando. Revolucionário perguntou com um gole. Isso importa. Isaac pegou o capacete VR e virou-se para Revolucionário. Ele parecia um pouco hesitante, mas não podia hesitar em momentos como este. Assim, ele respirou fundo, pegou o capacete e deitou na cama de costas. Isaac encontrou uma cadeira reclinável no canto e sentou-se nela. Ele colocou o capacete na cabeça e respirou fundo. Pela primeira vez em muito tempo, ele entrou no jogo sem um legado. Foi uma sensação bastante estranha, conectando. Bem-vindo ao Branco Online, boa sorte, humanidade, jogo, Witch Online, status, excelente, bem-vindo ao mundo dos legados, o mundo do branco lhe dá as boas-vindas, portador divino, seu legado foi ativado. Em algum lugar no espaço, muito longe, dentro de um lindo planeta pequeno, Gaia abriu seus lindos olhos enquanto seu cabelo prateado caía em cascata pelas costas abertas. Seu lindo rosto floresceu em um sorriso brilhante quando ela sentiu que sua flor havia encontrado um novo dono. Classe Humanidade. Não é isso. Gaia riu inocentemente e balançou a cabeça. Ela acenou com o dedo fino e delicado. Uma interface apareceu diante dela. Era de Isaac, classe, humanidade. Gaia não gostou do nome. Em sua opinião, seu sucessor merecia um nome de classe adequado ao seu novo status. Ela ponderou por um momento, então sorriu e pressionou a classe. Surpreendentemente, um teclado ilusório apareceu diante dela. Ela lentamente apagou a humanidade da classe. Ela poderia mudar a classe de Isaac. Ela então começou a digitar com um sorriso brilhante. Logo, o novo nome da classe apareceu e, desta vez, brilhou em ouro brilhante. Classe, advogado da vida, feito. Ela gritou de alegria e fechou a interface. Então ela lentamente se levantou. Seu vestido prateado delineava sua figura delicada e esbelta. Ela parecia absolutamente linda e pura. Gaia virou-se para o espaço em branco e sorriu. Aether, devemos ir? No espaço, um belo homem de cabelos loiros apareceu. Seus olhos eram como um par de estrelas com uma força incrível escondida atrás deles. Ele exalava um temperamento forte e calmo. Todos que o conhecessem se sentiriam seguros e protegidos. Sim, Gaia.
Aether disse com um sorriso discreto. Eles planejaram ir para um Orloff Force às 11 e se preparar para a última guerra. O deus primordial da luz, Aether Willingham, e a deusa primordial da vida, Gaia, estavam entrando oficialmente na guerra. Estrondo. Estrondo. Explosões soaram em Stronglor enquanto demônios rasgavam o ar e enviavam poderosos ataques semelhantes a esferas ao solo. Os prédios estavam queimando e toda a cidade estava em ruínas. No centro da cidade, uma esfera de luz apareceu. Logo se transformou em um homem bonito com cabelos brancos e um par de olhos brilhantes. Isaac imediatamente ouviu o som da destruição e o riso dos demônios. Era como se ele tivesse entrado acidentalmente em uma zona de guerra. No entanto, seu foco logo foi atraído pelas letras flutuantes diante de seus olhos. Bem-vindo ao mundo do branco, advogado da vida, advogado da vida. Isaac franziu a testa e de repente seus olhos se arregalaram. Ele sentiu uma imensa quantidade de poder preenchendo todo o seu ser. Era muito diferente da vida real, onde ele apenas sentia que estava perdendo poder. Os joelhos de Isaac se dobraram e ele foi forçado a se ajoelhar. As vozes de bilhões de humanos soaram em seus ouvidos e ele podia até sentir os sinais de vida dos demônios. Naquele momento, ele sentiu a presença de todos os seres vivos deste sistema solar. Ah! Seu grito reverberou por todos os reinos. Os demônios pararam no meio do caminho e se perguntaram de onde veio o grito. Bela, que finalmente alcançou o reino dos deuses, olhou para a rachadura que separava todos os reinos e franziu a testa. O grito soou familiar. O grito de Isaac lentamente se acalmou e, com o último centímetro de seu poder, ele conseguiu abrir sua interface e um choque estava à sua frente. Witch Online Capítulo 638 Onda de Vida, Nome, Espectro, Nível, 700, HP, 4605 UP, 99%, SP, 0. Moedas brancas, 58.315.000, Banco, 0. Título, Sucessora da Deusa, Classe, Advogado da Vida, Subclasse, Atirador, Legado, Deusa Primordial da Vida, Classificação do Legado, Divino, FUR, 1500, Max, AGI, 1300, VIT, 1000 mais 100, está, 625, Magic, 1500, Max, CHA, 412, Dex, 375, Deus, bloqueado, dobrado vírgula, mapa, inventário, ajuda, lista de amigos, festa, classificações, sair, títulos, Clearer of Dungeons, não equipado, Explorer of Mysteries, não equipado, Survivor, não equipado, Cataclysm, não equipado, Adventurer, não equipado, Golds Menace, não equipado, Tideadiest Sniper, não equipado vírgula, Cura Divina, melhora a velocidade de cura em 1000%, Feitiço de Gelo, você pode congelar seus oponentes com um feitiço certeiro, Fear Disperse, reduz o medo do jogador em 10%, habilidade de legado, Advogado da Vida, Unidade da Vida, Advogado da Vida. O jogador pode sugar a energia vital dos inimigos próximos e curar todos os seus ferimentos. Unidade de vida. O jogador pode reviver os mortos com o custo de se ferir levemente. Feitiço de Urite. Habilidade única do jogador Urite. Com isso, o jogador pode criar seu feitiço único. O limite é apenas a sua imaginação. Explorer of Life Max. Permite ao jogador se teletransportar pelo espaço, com maior domínio da habilidade. O nível aumenta e fortalece a distância que se pode teletransportar. Leaf Decimate 1. Usando esta habilidade, o jogador pode liberar um poderoso feixe de laser que aniquila tudo em seu caminho. Leaf Wave. Com um aceno de mão, um jogador pode liberar uma brisa de vento, que pode sugar a energia vital de quem for atingido ou curar a energia vital perdida. Depende da vontade do jogador. Gods Max. Você vê tudo o que acontece no universo. Deatescente. O jogador pode convocar meteoros,
até mesmo planetas do espaço e matar todos que desejar. Liftosh, você experimentou a morte. Assim, você ficou insensível ao toque da morte. Você pode revestir suas armas e balas com o toque da vida, aumentando a força de seus ataques. Habilidade única do jogador Urite, destruição. A habilidade permite ao jogador destruir tudo. Quer seja realidade ou um mero pedregulho na colina, tudo é possível. Habilidade única do jogador Urite. Isaac fechou os olhos lentamente e, assim que os reabriu, a interface permaneceu a mesma. Não foi um sonho. Quase todas as suas habilidades haviam mudado e ele não era mais um atirador. Em vez disso, o advogado da vida, o protetor de toda a vida. Isaac, Isaac. De repente, um homem de cabelos castanhos apareceu ao longe, correndo como se seus pés estivessem pegando fogo. Revolucionário olhou em volta com óbvio medo, especialmente depois de ver demônios. Agora ele percebeu que a situação era muito mais perigosa do que antes. Apresse-se, pegue isso. O revolucionário pegou uma pérola de teletransporte e enfiou na mão de Isaac. Use-o para que possamos sair daqui. Isaac olhou para a pérola de teletransporte, então ele riu e a devolveu ao revolucionário chocado. Eu não preciso disso. O que você quer dizer com não precisa? Ele gritou em descrença. Baque. Baque. Do nada, dois demônios de pele de bronze desceram do céu e os cercaram. Eek! Revolucionário gritou. Isaac, vamos embora. Isaac olhou para sua mão e sorriu levemente. Enquanto os demônios riam ameaçadoramente, espalhando medo no coração de Revolucionário, Isaac de repente levantou a mão e murmurou, onda de vida. Com um aceno de mão, uma forte brisa de vento soprou sobre o Stronglord. O fogo diminuiu e o vento moveu-se como um furacão, soprando por todo o país. Os demônios voando no céu de repente sentiram seus sentidos formigando em perigo extremo. O perigo da morte. Eles se viraram quando a forte brisa acariciou seus rostos. Seus olhos de repente perderam toda a vida e seus corpos ficaram incrivelmente magros. Era como se todo o sangue tivesse deixado seus corpos. Milhares de demônios perderam suas vidas e caíram como moscas. Os dois demônios, cercando Isaac e Revolucionário, não conseguiam nem se mover um centímetro quando caíram no chão com cara de riso. Eles nem perceberam o perigo antes de morrer. Isaac franziu a testa e cerrou os dentes. Seus olhos divinos permitiram que ele controlasse o Leaf-Wave o suficiente para não atingir o Revolucionário. Mas, ele não estava apenas satisfeito em exterminar os Stronglords dos demônios. Ele queria matar todos os demônios que estavam no Reino do Verão. Ou o que é isso? Revolucionário perguntou com descrença. Ele olhou para Isaac, que parecia um deus. Ah! Isaac ergueu também o braço esquerdo e forçou o vento a se espalhar por todos os continentes. Em Sword, os demônios já haviam alcançado a Vila Pacífica e colocaram todo o lugar de joelhos. No entanto, ainda havia aldeões sobrando. Nem todos estavam saudáveis o suficiente para começar a evacuar e foram deixados para trás. Em uma pequena cabana, uma senhora idosa estava sentada sozinha em uma cadeira de rodas. Seu rosto estava pálido e enrugado. Ela esperava que a morte a abraçasse. Então, a porta foi aberta, revelando dois demônios de aparência monstruosa. Vê, vocês dois são os Deathreapers? Ela perguntou com quase nenhum poder em sua voz. Os demônios trocaram olhares e sorriram. Entraram na casinha e lamberam os lábios, de forma sádica. O prédio do Village Chief estava cercado por centenas de demônios. Lá dentro, Ian, o chefe da vila, brandia sua bengala e lutava contra os demônios. No entanto, sua idade o estava pesando e, depois de matar 10 demônios, seu corpo estava curvado e seus joelhos dobrados. Entendo. Está tudo bem também. Talvez eu finalmente consiga ver minha família na vida após a morte. Ele deu um pequeno sorriso e largou a bengala. Os demônios abriram suas mandíbulas e se lançaram para a frente. Com risadas e sorrisos atingindo seus ouvidos, eles atacaram Ian. No entanto, naquele momento, uma brisa de vento calmo passou pela aldeia.
Os demônios franziram a testa e sentiram uma brisa calma acariciando seus rostos, como se fosse o toque de uma mulher delicada. No entanto, logo esse toque se tornou doloroso e mortal. Os demônios gritaram de angústia antes de cair no chão com olhos mortos. Os olhos de Ian se arregalaram em choque, mas então ele sorriu e se ajoelhou no chão. Obrigado, Deus da vida. Na pequena cabana, a idosa foi jogada no chão e os demônios sorriram ferozmente enquanto agarravam suas roupas. Mas então, a porta se abriu e uma brisa os engolfou. Os demônios não conseguiam compreender o que estava acontecendo enquanto caíam lentamente no chão com rostos de descrença. Então, o vento ficou mais calmo, mais suave ao tocar a idosa. Lentamente, todas as suas doenças ocultas e feridas foram curadas. Foi como uma obra de Deus. Witch Online capítulo 639 Isaac vs. Centopeia Dami Deus. Isaac terminou o uso do Lifwave. Todo o reino foi repentinamente coberto por uma brisa calma, que matou dezenas de milhares de demônios. O vento desapareceu lentamente, mas ainda deixou cadáveres de demônios em seu caminho. O que foi isso? Revolucionário perguntou com a boca aberta. Isaac estava prestes a responder, mas então uma doce voz soou em sua mente. Advogado da vida. De repente, estranhas coordenadas surgiram em sua mente. Isaac soube instantaneamente para onde as coordenadas levavam e, de repente, teve o desejo de ir para lá. Também era um lugar que ele conhecia. Isaac ponderou por um momento antes de assentir depois de tomar sua decisão. Volte à vida real por um momento. Tenho algo para fazer. Você recebeu um legado? Revolucionário perguntou com uma expressão chocada. Foi a única conclusão que ele conseguiu chegar. A força que ele exibia não era natural. Isaac não respondeu, em vez disso disse. Fique atento. Se houver pessoas de aparência duvidosa que você nunca viu antes na aldeia, informe-me através do sistema de mensagens. Tudo bem. Revolucionário assentiu e abriu a interface. Antes de pressionar o logout, ele se virou para Isaac e perguntou, você vai demorar? Não tenho certeza. Isaac disse, e de repente começou a brilhar em um belo tom verde. As manchas de luz verde o cercavam, como um cobertor quente. O revolucionário cobriu os olhos com a luz repentina e, assim que a luz desapareceu, o homem de cabelos brancos se foi. Isaac abriu os olhos e olhou ao redor do vasto vale com uma expressão nostálgica. No final do vale havia uma aldeia destruída e dilapidada, com construções feitas de madeira, e algumas construções pareciam ter sido tiradas do oeste selvagem. Foi o lugar onde ele lutou contra a centopeia roxa de 2 quilômetros de comprimento e sua cauda. Isaac viu o buraco no chão. Era exatamente como ele se lembrava. Ele nunca pensou que voltaria ao seu lugar, mas aqui estava ele, e a localização das coordenadas era abaixo do solo. Ao se aproximar do buraco escuro, ele pôde sentir leves tremores no chão. Isaac, com um salto, pulou no buraco e desceu na escuridão sem fim como um louco. No entanto, Isaac concentrou a sensação de energia estranha em suas pernas. A luz verde fluiu de seu coração e entrou em suas pernas. Parou sua descida e permitiu que pairasse no ar. Isaac olhou para frente e não conseguiu ver nada. Estava totalmente escuro. No entanto, ele podia sentir a presença de uma fera perigosa. Que haja luz. Isaac abriu as palmas das mãos e pequenas manchas de luz verde deixaram suas mãos. A princípio, bastaram para iluminar a área ao seu redor. No entanto, ele liberou milhões de pequenas luzes verdes e as espalhou pelo subsolo. Depois de um tempo, uma centopeia de cor roxa foi vista deslizando pelo chão sujo. Sua pele espetada em forma de armadura ainda era tão perigosa como sempre. Isaac franziu a testa e olhou diretamente para a cabeça de Centipede, que estava a 1 quilômetro de distância, e viu uma alta porta de granito no final do subsolo. Era como se a centopeia estivesse guardando. Não me lembro de ter visto aquela porta antes. Bem, estava bem escuro e eu estava ocupado tentando sobreviver. O centopeia olhou diretamente para as especificações verdes da luz. Seus olhos enormes eram tão altos quanto um arranha-céu.
Suas pupilas encolheram e, usando seu olfato, a centopeia lentamente se virou e olhou diretamente para o distante Isaac. Parecia uma cena de um filme de terror. No entanto, Isaac não vacilou. Ele não era a pessoa de antes e agora estava muito mais forte e confiante. Seu sorriso cresceu ligeiramente quando uma luz verde brilhante brilhou em seus olhos. Decimador de vidas. Um poderoso laser, de cor verde brilhante, iluminou o local com luzes radiantes. O olho da centopeia se fechou com um estrondo. Essa simples piscada foi suficiente para causar uma onda de choque generalizada. Então, abriu sua enorme boca. O vento soprava rapidamente e parecia que sua boca era o centro de um enorme tornado. Então, uma pequena esfera de cor roxa apareceu no fundo de sua garganta. Lentamente, a esfera cresceu até que estava obstruindo sua boca. E então, finalmente, a centopeia soprou a esfera de sua boca. A esfera brilhou em roxo enquanto voava sobre o enorme corpo da centopeia, indo direto para o feixe de entrada. Decimador de vida. Isaac gritou e aumentou a força de sua trave. O lindo laser verde aumentou a velocidade e colidiu com a enorme esfera. Parecia um pequeno laser colidindo com um meteoro. No entanto, a força dos dois ataques foi quase igual. Mas, não exatamente iguais. O Leaf Decimator lentamente rompeu a esfera e a quebrou. O raio verde continuou voando e logo pousou na enorme cabeça da centopeia. A pele roxa que cobria sua cabeça foi quase imediatamente quebrada e o feixe continuou voando até que Isaac teve que fechar os olhos. O feixe verde piscou antes de desaparecer. G. GGGRR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 R
detritos voassem ao redor da área subterrânea mal iluminada. Seu rosto estava meio queimado e a centopeia parecia estar com muita dor. Explorador da vida. Isaac sussurrou e foi novamente coberto pelas manchas de luz verde, como um cobertor quente. Ele usou essa habilidade para aparecer aqui instantaneamente. O mais louco é que não tinha nem cooldown. Ele poderia se mudar para qualquer lugar do mundo instantaneamente. Depois que a luz verde desapareceu, Isaac apareceu acima da enorme cabeça da centopeia. Ele fechou o punho com a mão direita e deu um soco na cabeça da centopeia sem piedade. Destruição. Ele cobriu Destruction em seu punho e imediatamente sentiu algo quebrando sob seu soco pesado. A cabeça da centopeia rachou levemente antes de explodir em uma chuva de sangue roxo. O enorme corpo de 2 quilômetros de comprimento se contraiu e deslizou. Ele causou estragos e quebrou as longas paredes rochosas. Parecia que a área subterrânea estava prestes a entrar em colapso. Feitiço de Uright. Isaac apontou para o enorme corpo roxo contorcido, e uma pequena esfera verde apareceu na ponta de seu dedo. Pistola de dedo. Bang. Ele imitou o som da arma e disparou a pistola de dedo. Era sua própria habilidade, que ele havia criado apenas para fins de experimentação. O resultado foi mais do que ele esperava. A luz verde rasgou o corpo da centopeia e a armadura não pôde fazer nada para detê-la. Depois que a luz verde saiu do corpo, o corpo da centopeia se contraiu uma última vez antes de cair no chão. A enorme centopeia estava oficialmente morta. Witch Online capítulo 640 presente e passado. Mais de um ano atrás, a enorme centopeia era o material das lendas e algo que poderia ter matado Isaac com um único suspiro. No entanto, agora ele o matou sem nenhum esforço. A força da centopeia poderia ser classificada como semideus e era muito mais forte que Baba Yaga. Mas Isaac já havia entrado no reino da divindade em termos de força. O vencedor foi decidido antes mesmo da luta começar. Isaac usou Explorer of Life e apareceu diante da enorme porta de granito. Sua presença imponente o fazia se sentir incrivelmente pequeno. Era ainda maior que a centopeia. O que era aquela voz e por que ela me mandou aqui? Isaac se perguntou e deu um passo à frente. Ele colocou as mãos na porta de granito e começou a abrir a enorme porta. Era incrivelmente pesado, e Isaac tinha certeza de que nenhum outro jogador teria sorte em abri-lo. No entanto,
A força física de Isaac era a maior de todos os jogadores. Foi bastante irônico quando, apenas um ano atrás, ele tinha uma das piores forças físicas. Isso fez com que um sorriso surgisse em seu rosto quando ele percebeu que a porta estava se movendo lentamente. Rangido. A poeira se dissipou, causando uma tempestade de poeira ao redor da porta alta. A parte inferior da porta estava se arrastando pelo chão, deixando para trás longos arranhões brancos. Depois de um minuto empurrando para frente, Isaac percebeu que havia uma lacuna pequena o suficiente para passar. Ele imediatamente usou Explorer Orfliff e apareceu dentro da sala. A porta instantaneamente se fechou com um estrondo. A sala estava escura como breu. Não havia luz e o ar estava muito abafado. Isaac cobriu o nariz porque estava ficando entupido. Ele levantou a mão livre e estava prestes a liberar o ponto de luz. No entanto, toda a sala estava iluminada de forma brilhante. O que é este lugar? Ele se perguntou em voz alta, já que toda a sala agora estava branca e brilhante. No entanto, grandes bolhas apareceram do nada, cada uma mostrando uma gravação de vídeo. Isaac caminhou casualmente em direção à primeira bolha e viu um jovem Arthur conversando com uma bela mulher de cabelos prateados. Seu rosto tinha um sorriso gentil enquanto Arthur estava corando inquieto. Ele não se parecia em nada com o majestoso líder da Legacy Company, aquele que criou o Witch Online. Gaia estava conversando com Arthur sobre a criação de um jogo que permitiria aos humanos viajar para outros mundos. Arthur achou uma loucura e disse que era impossível. Porém, então Gaia mostrou seus poderes, perguntando se era mesmo impossível. Arthur caiu de bunda e parecia pasmo. Ele pensou que estava sonhando e que estava prestes a acordar. Então, Gaia beliscou sua bochecha e riu com seu tom doce. No final, ela o convenceu a construir uma máquina que permitisse viajar pelo mundo. Levou 3 anos para criar o primeiro protótipo. Isso permitiu que ele visse o outro mundo, mas mesmo isso foi uma criação que mudou o mundo. Gaia, daquele dia em diante, confiou nele de todo o coração. No ano de 2003, Arthur iniciou oficialmente sua empresa e começou a encontrar investidores. Ele procurou todas as famílias ricas que pôde encontrar. Mostrou a eles um vislumbre do mundo, tratando-o como um jogo. Mesmo parecendo lindo, ninguém estava disposto a acreditar que seria algo grandioso. Já havia um mercado enorme para videogames e precisava ser algo realmente incrível. Em uma das bolhas, a discussão de Arthur com Maxwell foi mostrada. O pai de Isaac o tratou como se fosse um louco e recusou. Naquela época, ele ainda era um malandro e não se preocupava em falar bem. Então, as bolhas apareceram 5 anos depois, Arthur falando com presidentes de uma dúzia de países. Desta vez, ele parecia muito mais confiante. Ele conseguiu convencê-los a ir à Lua com ele. Então, a bolha mostrava uma nave espacial indo para a Lua e, para choque dos presidentes, eles entraram por um buraco na superfície da Lua e entraram em uma cidade majestosa. Eles se sentiram como crianças naquele momento e ficaram maravilhados com cada pequena coisa. Lá, eles conheceram deusas e deuses. Eles agora estavam completamente do lado de Arthur e deram a ele os melhores recursos possíveis para completar o Witch Online. Após 2 anos desse encontro, o trailer do Witch Online foi lançado. Foi um fenômeno mundial, e todos o aguardavam com excelentes expectativas. 2 anos depois disso foi o teste alfa. Os jovens Calzer e Amor foram vistos lutando contra javalis de aparência fraca. 3 anos depois, o teste beta começou e mostrou Araun, Chechus, Diana, Jonathan, Michael e até Klaus lutando contra bestas de aparência fraca. A última bolha então mostrava o ano de 2020, 5 anos após o teste beta. Mostrava uma imagem de Arthur, parecendo cansado com olheiras pretas sob os olhos. Seus funcionários pareciam extremamente nervosos, mas entusiasmados. Então, Arthur respirou fundo e abriu os olhos com um pequeno sorriso. Abre os servidores. Depois de observar a última bolha, Isaac chegou ao fim do caminho e mais uma bolha apareceu do nada. Mostrava um garoto de cabelos brancos,
lindo e de aparência delicada, entrando na dimensão Spawn. De repente, uma montanha desmoronou e um enorme dragão apareceu. Era o dragão destruidor de mundos, Drakelion. Os olhos de Isaac se arregalaram quando ele se lembrou disso perfeitamente. Com um único rugido, o dragão destruiu todas as montanhas próximas. Seguindo aquele rugido, meteoros flamejantes desceram do céu, colorindo-o com um brilho carmesim. O delicado garoto de cabelos brancos caiu de bunda, parecendo que ia morrer. Pode ser? Isaac assistiu a cena a contemplar, e riu enquanto passava o cabelo para trás. Eu vejo agora. Com um estalar de dedos, o rifle de precisão Mosin Nagant apareceu em sua mão. Ele apontou para a bolha de sabão e sorriu enquanto puxava o gatilho. Bang! A única bala entrou na bolha de sabão e rasgou o ar, destruindo todos os meteoros ao redor. Então, Drakelion abriu sua enorme mandíbula e lançou um meteoro flamejante de sua boca. No entanto, a bala rasgou sem esforço a parede de fogo, chegou antes de Drakelion e atravessou. O grito louco de Drakelion ecoou por todos os reinos quando de repente ele começou a bater suas asas enormes e voou para longe com seu corpo enorme mal levantado do chão. Isaac voltou-se para o seu eu mais jovem e sorriu gentilmente. Pequeno, você ainda está longe desse estágio. Mas, talvez um dia, posso assistir com orgulho enquanto você derruba Drakelion com suas próprias mãos, como acabei de fazer. O resto das palavras ele guardou em sua mente e viu a bolha estourar. Atrás da bolha apareceu uma porta, e sem mais delongas, Isaac abriu a porta e entrou. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.